Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui para mais um episódio do CertCast. O nosso tema de hoje é LGPD e prospecção B2B. Nós temos hoje dois convidados especialistas nestes assuntos. A primeira é Gisele Strey. Ela é advogada, especialista em direito digital e compliance. É Legal Manager da CSafeWeb, membro do Grupo de Trabalho Técnico de LGPD da ICP Brasil e membro da Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados. Faltou alguma coisa, Gisele? E aqui ao meu lado, presencial, eu tenho o Anderson Araújo. Ele é bacharel em Sistemas de Informação e Auditoria em Big Data e Inteligência Artificial. Ele trabalha com tecnologia desde os 13 anos de idade. E sua atuação no mercado tem contribuído consideravelmente para impactar e inovar a indústria local, ele é aqui do Rio Grande do Norte, e também de outros estados do Brasil, sendo responsável por desenvolver soluções especializadas em potencializar os resultados de vendas e de empreendedorismo de seus clientes. Ok, Anderson? Vamos dar início, né? Sim. Bem, a ideia do nosso podcast realmente é trazer, para discussão temas do cotidiano dos agentes de registro, das pessoas, dos membros, da ICP Brasil, que geram um pouco de polêmica, a gente ter o que ouvir, o que discutir, realmente trazer conteúdos do cotidiano. Então, eu achei muito pertinente nós trazermos, junto com o tema super em alta aí da LGPD, também sobre a prospecção B2B, porque eu acredito que no nosso dia a dia, a gente sempre traz lá a LGPD quando vê o nosso concorrente prospectando um contador, um cliente, procurando a empresa que acabou de abrir. Então, eu acho que esse é o momento onde toda a cadeia vai lá e coloca a LGPD na mesa. Então, eu acho que nada mais justo do que a gente discutir com quem realmente entende, E eu aqui no meu posto de AGR média, que está ali no dia a dia, ouvindo e também comentando, também falando lá no WhatsApp, achando ruim o que está acontecendo. E às vezes achando bom, às vezes do outro lado também prospectando. O pessoal fala de mim, eu falo do pessoal. Então, eu queria começar conversando um pouco com Gisele, para ela trazer para a gente, os aspectos gerais da LGPD, onde ela acredita que isso se aplica à ICP Brasil, como a ICP Brasil tem visto aí, ela que é do Grupo de Trabalho Técnico, qual a preocupação hoje da ICP Brasil com a adequação à LGPD? É um tema ainda que está crescendo, está sendo muito discutido, tanto a nível nacional como a nível ICP Brasil, e aí um nicho mais pequeno de mercado, que é a certificação digital, mas é muito importante para a gente, porque a gente lida com muitos dados pessoais e dados pessoais sensíveis, A gente tem conversado muito no grupo de trabalho sobre os limites ali do tratamento de dados pelas ACs e pelas ARs, que a gente precisa determinar um pouco mais. E também a responsabilidade que cada um desses entes tem quando o tratamento de dados. Então, é muito importante que as ARs, as ACs, as empresas como um todo, conheçam a lei, tenham acesso à legislação e se adequem se ainda não começaram a se adequar. Por quê? Porque não tem como não ter uma adequação quando tu trata de dados pessoais dos titulares. Claro que a gente vai conversar também sobre prospecção e muitos dados de pessoa jurídica, que não estão abrangidos pela LGPD, é importante a gente deixar isso claro. E embora nós tenhamos hoje nas figuras, nas pessoas jurídicas, muitas que levam o nome pessoal, levam o nome de pessoa física na sua identificação, como é o caso de MEI, por exemplo, que é o nome e o CPF. Aí nós já temos discussões mais acirradas em relação a isso ser ou não dado pessoal a ser tratado e ser protegido pela LGPD. Mas é muito importante também ter o conhecimento da lei, como eu disse, e atender aos direitos dos titulares, sempre respeitando principalmente a finalidade, para que os dados são tratados e a transparência
com o titular, porque isso tu garante que ele se sinta mais seguro e ele volte a fazer negócios contigo. E da porta para dentro, que a gente fala, né, a empresa precisa garantir que esses dados estão seguros e sendo tratados de forma adequada, né? Precisa ter essa transparência com o titular, com essa finalidade informada a ele, da porta para fora, atendendo os direitos dele, e da porta para dentro garantir que esses dados estão sendo bem cuidados, porque eles estão sendo entregues à organização. Eles não são da organização, eles estão ali numa troca, né? O titular fornece os dados em troca de alguma prestação de serviço, enfim, ou produto. Mas a lei traz esse reforço, né? É uma lei geral de proteção de dados. Antes dela, a gente tinha, sim, legislações mais setorizadas que protegiam os dados pessoais e que protegem ainda, como o próprio Código Civil, o Código de Defesa do Consumidor, mas sempre, e o Marco Civil da Internet também, mas sempre muito nichado, né, para atividades de consumo, para a internet, que são dados online. E aí a gente não tinha, então, uma lei mais genérica, assim como a gente tem em outros países já há muito mais tempo. E, claro, né, com o regulamento revisitado da União Europeia, o Brasil se viu meio na obrigação de ter a sua legislação, senão ia começar também a perder negócio, né? Fomos um dos últimos países da América Latina, por exemplo, a ter a sua lei de proteção de dados. Então, já estava na hora. E ela já está publicada desde 2018. Parece que só agora as empresas estão começando a se dar conta de que é importante, sim, se adequar. E não significa não tratar mais os dados. A gente precisa tratar os dados são importantes para o nosso negócio, mas a gente precisa tratar eles dentro da lei, dentro dos limites legais e sempre atendendo, né, o direito do titular, protegendo a privacidade, protegendo os dados dos titulares, mas também garantindo ali a livre iniciativa econômica e um bom serviço, um bom produto para os nossos consumidores. Excelente, Gisele. Em contraponto, eu queria também ouvir um pouquinho aqui nesse começo, né, o Anderson. E eu queria que ele falasse um pouco sobre os dados que são públicos, né? A gente fala muito aí, Gisele falou sobre a proteção de dados pessoais e tem os dados da pessoa jurídica que muita gente fala que não é protegido pela LGPD. Eu entendo que existem realmente situações, como a que Gisele citou aí do MEI, que não tem como você ter acesso aos dados da empresa sem ter o CPF da pessoa, né? Então, são situações realmente muito, muito sensíveis, mas na tua visão aí, o que você acredita que esses bancos de dados ou esses dados públicos, de onde eles vêm, como eles surgem, como as empresas conseguem continuar trabalhando e enfim, tentando e se adequando à LGPD, Anderson? Legal. Parabéns pelas colocações, Gisele. Eu acho que faz sentido tudo que ela falou, tá bom? Existe um viés que é a Lei de Acesso à Informação e a Lei Geral de Proteção de Dados, tá bom? Muitas das vezes as pessoas se confundem querendo tratar a lei como se fosse a Lei de Acesso à Informação, com a Lei Geral de Proteção de Dados, tá bom? Então, no que diz respeito ao governo, ele busca também, de contrapartida, a transparência dos dados, né? Então, existe portal da transparência, existe a Receita Federal publicando esses dados e inúmeras outras fontes, né? No Brasil existem mais de 500 fontes que a Innovo consegue catalogar, né, para que possa ajudar na tomada de decisão dos clientes. Então, o que acontece? A Lei de Acesso à Informação, ela prevê que os dados da pessoa jurídica, a pessoa jurídica, ela é pública, tá bom? E pode ser utilizada para fins de entender oportunidades, mapear geograficamente e, com isso, né, ajudar empresas a gerar negócios e poder fazer tomadas de decisões mais assertivas, né? Sim, a colocação do dado da pessoa física é sensível, então as empresas que trabalham com esse tipo de dado, ela precisa criptografar quando estiver lidando com dados dos clientes, mas
existe essa possibilidade sim de prospectar e está totalmente na lei, conforme a lei de acesso à informação. Eu concordo. Eu adoro ouvir vocês, né, falando. Enfim, é muito bom ouvir quem entende falando sobre os assuntos. Eu acho que a gente acaba discutindo muito LGPD, prospecção, como eu falei, não é só nesse viés, já meu concorrente está me atacando. Quando, na verdade, praticamente tudo que ele está fazendo, você também poderia fazer. Você tem que procurar as ferramentas, o caminho, tentar ter um nível de segurança, receber esses dados de uma fonte realmente segura, né, que atente para isso. Porque eu acho que o pessoal, essa questão entre pessoa física e pessoa jurídica é muito discutível, né? Porque o pessoal, a gente sabe aí tudo que existe na questão das transações online, que o pessoal pega lá os cookies, seu histórico de acesso. E quando a gente traz, por exemplo, para o nosso mercado de certificação digital, não é muito nesse aspecto que eu vejo os dados sendo trabalhados. Eu vejo os dados mais realmente de ter o contato para fazer uma prospecção comercial. Não chega a ver, nossa, a pessoa pesquisou ontem que precisa de um certificado digital e eu vou lá para oferecer, saber se ela já comprou, se ela não comprou do meu concorrente. Então, eu acredito que hoje, né, o que a gente vê no mercado é mais nesse sentido. E tem os abusos, né? Sim. Hoje mesmo a gente viu aqui num grupo do WhatsApp, desde ontem que está rodando aí os grupos da vida, que tem a R que manda o boleto já com vencimento para o dia para o cliente pagar, para ele achar que ele está devendo a alguém, depois que ele paga, ele não vai emitir em outro lugar. Teoricamente, ele não pediria o reembolso. Então, eu acredito que, assim, esse é o tipo de prática que aí eu também não sei. Eu, olhando assim de longe, eu acho que, nossa, eu não faria. Eu acho que aí atrapalhou um pouco, né? Não tem como você receber um boleto no nome da sua empresa que você acabou de abrir. Você tem que pagar. Eu acho que aí, não sei. Não sei tanto da ilegalidade, mas que só de pensar disso acontecendo comigo, eu fico aflita, assim, sem conseguir imaginar. Gisele pode colocar melhor, mas eu quero contribuir com esse tema, né? Isso realmente é uma realidade. Você consegue ler informações da Receita Federal de empresas que estão sendo abertas no dia, e essa atitude de gerar uma cobrança, ela vai estar ferindo, né, aí, fornecendo uma cobrança que não foi autorizada, né? Então, vai muito além do que a Lei Geral de Proteção de Dados. Aí sim é uma violação, né, do direito aí do usuário de estar consumindo produtos e serviços, ele induzir a uma aquisição. Muitas das vezes o usuário nem tem ciência do que se trata, mas por ter aberto aquela empresa num período curto, acredita que aquilo é natural, aquela cobrança vem de uma Receita Federal, de uma junta comercial. Então, sim, nesse cenário existe uma má-fé, né, de quem está fazendo essa atitude. Mas isso. Ouvi um pouquinho Gisele também, eu acho que ela pode contribuir sobre esse tema. Não, tá certíssimo, é isso mesmo, né? Até porque, assim, para tu gerar uma cobrança para alguém, alguma coisa, tem que ter uma prestação de serviço, né? Tem que ter uma compra, tem que ter... Então, isso é totalmente legal e tem que saber também o nível de... Às vezes as pessoas são muito leigas, né? Nossa, realmente eu tenho que pagar por isso? É um certificado digital? Me disseram que eu ia ter que ter quando eu abrisse a minha empresa, então deve ser por isso... E se essa prática acontece é porque muita gente acaba, digamos, caindo nessa situação, né? Mas isso precisa como... parece um golpe, né? É totalmente legal. É que nem a gente nem escuta mais falar muito, mas um tempo atrás as pessoas recebiam um cartão de crédito em casa sem pedir, né? Cara, isso fere muito. A pessoa se assusta. Quem entende um pouco se assusta quando vê. E quem não entende fica na dúvida. Será que é realmente, né, que eu tenho que fazer? É um certificado e daqui a pouco já entra em contato. Mas como eu mesma... Foi registrar a marca, né, da Certo e Mais. Não vou contratar um advogado, eu mesma vou fazer isso. E aí, fui lá, entrei no site,
fiz o registro, mas assim, não parava, chovia de ligação do pessoal prospectando, e até aí tudo bem, mas começaram a chegar correspondências, a chegar e-mail com cobrança. Eu cheguei a pagar um boleto porque era tão perfeita a descrição que eu jurava que não tinha como não ser lá. É o INPI, né? correto. Não, esse golpe é comum. Eu fiz, não, eu vou procurar alguém para me orientar, porque se eu tiver que pagar tudo isso, lá dizia que era só uma taxa, e se eu tiver que todo mês receber uma cobrança, e aí na época eu lembro que eu não quis passar a procuração para ele, eles, aguenta firme, não paga nada, porque chega realmente direto. E várias vezes que é impressionante. Isso é porque a pessoa liga, né? Tá fazendo aquilo pela primeira vez, tá tentando fazer sozinha, porque quem já faz, por exemplo, sabe que os boletos são gerados dentro do próprio site, né? É tu que gera o boleto que tu tem que pagar. Então, já recebeu alguma coisa de alguém, super complicado. Talvez, né, não querendo aqui de novo impedir a livre iniciativa econômica, o desenvolvimento econômico, mas talvez essas plataformas tivessem, e governamentais também, tivessem que analisar que tipos de dados elas estão realmente tornando públicos e quais são necessários mesmo para as empresas utilizarem, né? Quem está fazendo esse de B2B, quem está fazendo essa prospecção, utilizando-se de inteligência artificial para processar essa grande base de dados, esses dados abertos, e entregar um serviço ou um produto necessário ao mercado. Eu entendo que sim, seja necessário, né? Eu preciso muitas vezes, por exemplo, abrir um negócio no meu bairro, eu quero saber quantos já tem daquele tipo, né? Se eu tenho alguém que eu posso já conversar, esses dias me deram um exemplo, né? Eu vou abrir uma padaria, onde eu encontro os fornecedores de farinha, isso tudo tem nessas bases, a gente pode usar. Mas será que todos os dados que são tornados públicos, né, nessas bases de dados abertas são necessárias? Será que a gente não consegue evitar um ou outro, né? Então, é essa reflexão que os entes também poderiam fazer. Perfeito. E aí surge, né, uma gama de outras fontes, né, Gisele? Só para seguindo esse seu viés de pensamento, o cara que está abrindo uma padaria num bairro, tá bom? Ele, de repente, está atrás dos distribuidores de farinha, só que existem as redes sociais. Então, o cara vai e acessa o LinkedIn, o Facebook, o Google mesmo, e busca dados sobre essa empresa, e muitas das vezes esse dado está lá disponível na fonte pública. E a pessoa que assinou, né, o termo de uso lá do LinkedIn, do Facebook, e assim sucessivamente, muitas das vezes nem sabe o que assinou. Então, esse é um detalhe, né, que é importante as pessoas que lidam com seus dados ter atenção. Senão, seus dados vão continuar ficando público e legalmente sendo usado e gerando aí possíveis constrangimentos, né, recebendo ligações aí que não gostaria. Mas é muito importante ter atenção sobre esses termos de uso. Então, quer seja um WhatsApp, um Mas Instagram... Mas você não tem a opção de não aceitar também. Tem. Então esse é o detalhe. É então, um exemplo, quando você está lá no LinkedIn, tem uma forma lá, tem o aceita tudo, mas você pode dizer que meus dados eu não quero que acesse. Claro, eles não deixam de forma fácil de desmarcar essa opção. Mas aí, os servidores da plataforma não usariam os seus dados, não é isso? Só que mesmo assim, para algum tipo de automação, alguma aplicação com inteligência artificial. Mas, por exemplo, Gisele deve ter percebido que a apresentação dela eu peguei lá do LinkedIn. Então, eu acho que hoje é muito complicado, sabe? Você tentar se proteger. Porque quando você para observar, tem dados teus, assim, onde você nem imagina. Então, eu acho, assim, Raíssa, né, eu até sou um pouco avessa. Isso aqui, para mim, realmente é algo super inovador, porque não existe... Enfim, eu não sou ativa em redes sociais, eu sou super tímida, eu tenho um pouco de pânico
disso, de saber que, sei lá, às vezes dá a sensação realmente que, sei lá, tem alguém te seguindo, alguém que sabe da sua vida e você... Igual o pessoal fala, né? O celular tá ali ouvindo o que você tá falando, o pessoal tá capturando tua imagem e já te conhece. Então, assim, é muito difícil. E quando você empreende, né? Como é o nosso caso, a gente abriu uma empresa esses dias e realmente é assustador. A gente tá falando aqui de certificação digital, mas tudo te oferecem, né? Absolutamente tudo. Então, até aí para os meus colegas de profissão, não é um privilégio nosso. Com certeza, quem abriu recentemente empresa deve ter passado pela mesma situação. O pessoal oferece certificado, o pessoal oferece o sistema, o pessoal oferece linha de telefone, linha de celular, a internet, sei lá, um zilhão de coisas, né? Tudo que uma empresa precisa para funcionar. Não falta prospecção desses fornecedores aí. O pessoal tá te mapeando, te encontrando. Então, assim, eu entendo quem às vezes eu me sinto, nossa, bombardeada, assim, de informação. E eu acho que passa um pouco pelo que Gisele falou, que eu anotei aqui na hora que ela falou na primeira fala, sobre responsabilidade da empresa em tratar esses dados. Porque eu não consigo chegar a outra conclusão, sabe, pessoal? Sim. O que é importante, Raíssa? Não significa que eu não possa usar essas bases de dados para prospectar clientes, tá? Se elas são públicas e estão ali disponíveis, eu posso usar, mas é importante eu sempre dar a possibilidade para o titular daquele dado não querer mais receber o meu contato, não querer mais receber os meus e-mails, e além disso, eu ter a informação plena, exata, de como eu tenho o dado dele. O teu dado eu tenho porque é um dado público, que tu informaste quando tu abriu a tua empresa, a Receita Federal deixa este dado aberto, mas enfim, agradeço, né, o teu retorno, e não se entra mais em contato, né, porque isso a gente chama lá dentro das hipóteses de tratamento da LGPD de legítimo interesse. Eu sei que esse dado é público, eu vou utilizar ele para prospectar, mas se a pessoa não quer mais receber o meu contato, ela também tem este direito, então eu não posso insistir. Isso é importante até para as empresas ficarem preocupadas em limpar suas bases de dados, em limpar também os seus backups, né? A partir do momento que eu vou lá e me descredencio de uma lista de recebimento de e-mails, que é o que acontece muito com as organizações quando elas abrem, né? Começam a receber uma enxurrada. Aí ou tu te descadastra lá, ou tu vai continuar recebendo. É importante que isso funcione, e que também não volte a receber, né? Porque aí a gente sabe que funcionou um backup, que funcionou uma lista de distribuição de forma correta. Outra coisa que é importante é tu sempre... o que a gente chama ali, nos estudos que a gente faz da LGPD, é um teste de susto, que a gente chama. Será que uma pessoa gostaria de receber no WhatsApp dela uma informação de que sabe que ela abriu uma empresa e está te mandando um boleto de cobrança? Ou uma propaganda no WhatsApp direto, ou talvez um e-mail não seja tão assustador, né? Então, as empresas também têm que fazer esses testes que a gente chama, principalmente quando a gente usa do legítimo interesse, que é quando a pessoa não forneceu os dados diretamente para ti, tu tem os dados de outras listas, de outras bases, e aí tu faz esse teste e pensa, né, te coloca sempre no lugar do titular de dados e pensa se seria bom ou não receber daquela forma. Eu sempre, raramente me perseguem ali no WhatsApp, mas já teve mais de uma vez que me mandaram ali propaganda de fibra, enfim. Eu sempre pergunto como a pessoa tem meu dado. E a maioria delas não consegue responder, porque o meu celular não é um dado que esteja em base de dados abertas, que eu tenha colocado para cadastrar uma empresa, que eu tenho colocado... Claro, talvez eu não sei se não pode ter vazado de algum lugar, e alguém que comprou um sistema, que usa um sistema que acha que é de dados abertos, esse sistema ilegalmente acabou... minerando ele, colocando dados de outras fontes não tão legítimas para dentro, mas a pessoa que está comprando não sabe, né? Acabou usando aquela lista achando que é legal, que são de dados abertos, mas na verdade foram ali alimentadas com outros tipos de dados de outras áreas, que foram comprados, digamos assim, de forma ilegal.
É muito complicado. Como tu mesma disse, né, os dados estão muito espalhados já. E as pessoas não têm esse cuidado. Por exemplo, os meus dados, eu sei os que eu quero deixar aberto no LinkedIn e eu sei os que eu não quero, porque há mais ou menos uns 6 meses atrás me mandaram um e-mail me oferecendo isso, mas como tu tem um e-mail da pessoa tá no teu LinkedIn. Eu disse, eu achei que meu e-mail estava fechado lá no LinkedIn, que ninguém conseguia ver. Aí eu fui lá e configurei para não aparecer. Mas então, não, as plataformas não pensam na privacidade por default, que a gente chama. Elas deixam tudo aberto. Agora... Você decidiu fechar lá o e-mail para não aparecer mais. Será que se algum sistema já captou esse dado... O que vai acontecer? Tem como... Eu só corroborando aí para ajudar no entendimento, né? Um exemplo, o LinkedIn. Por padrão, né? Ele vai deixar lá seu celular aberto, caso você tenha cadastrado, o e-mail, tá bom? E eles vendem um serviço chamado Sales Navigator, onde empresas pagam, mesmo não estando conectado a nível 1 ou nível 2, eles conseguem pegar esses dados e contactar. A Gisele percebeu e fez esse bloqueio. Todavia, a empresa que capturou essa informação, ela não tem ciência que o LinkedIn bloqueou, tá certo? Então, o que acontece? Desse momento que essa empresa minerou e possui esse dado, naquele ato era público porque a Gisele deixou aberto. Mas aí tá uma bom? dúvida, o LinkedIn vende os dados. Existe solução para vender, que é o Sales Navigator. Isso. Aí eles têm, por exemplo, eu tenho como consultar se quem comprou meus dados? Pronto. E baseado na Lei Geral de Proteção de Dados, isso era para ser possível. Quem foi as fontes que acessaram o meu e-mail? Porém, existe uma brecha na Lei Geral de Proteção de Dados que os servidores que não estão situados no Brasil não precisam se adequar em toda a essência isso. Então, se a Gisele pontuar com o LinkedIn e disser, me diga quem consumiu tais informações, ele vai estar respaldado porque os servidores deles estão localizados nos Estados Unidos. Tá certo? Nossa. Então, aí é onde começa a importância do usuário entender até onde ele quer deixar público as suas informações. Por quê? Uma empresa que captou essa informação, ela no futuro ela pode fechar uma parceria com outra empresa e passar esse dado que foi coletado numa lista que foi criada de prospecção. Nossa. Porém, aquele ato inicial que a Gisele, estou usando como exemplo, ela deixou aberto, ela restringiu no LinkedIn a partir daquela data. É preciso o LinkedIn ter essa informação e a Gisele, recebendo o contato dessa empresa, ela tem o direito de dizer como você conseguiu obter esta informação. A empresa ela vai pontuar, dizendo, é obrigada, tá certo? Dizer de onde foi encontrada a origem daquele dado e aí a Gisele ela tem direito de dizer, eu quero me descredenciar dessa base. E um descredenciamento não é só sair daquele ato, ele tem que ser totalmente excluído. Ele não pode ficar em backup, ele não pode ser comercializado para uma empresa terceira, mas para vocês entenderem a complexidade. Dessa empresa, se outra empresa também pegou, você... Isso. O descredenciamento não lhe tira... Você tem que solicitar de a cada empresa, tá bom? É um trabalho de formiguinha, né? Entrou em contato contigo, tu questiona, pede para não te mandar mais nada. Vai limpando as bases, né? Vai limpando Aí o Facebook também vende dados. Isso. Então, a importância no ato de se credenciar nessas plataformas de uso comunitário, como redes sociais e outros fins, você ter muito claro, tá bom? Para qual a finalidade que você está fornecendo esse dado e restringir ao máximo. Antes, os termos de uso eram muito amplos. Hoje, para se adequar à lei, o WhatsApp mesmo ele se adequou dizendo que você pode restringir essas informações. Então, uma informação de utilidade pública, o WhatsApp, por padrão, ele deixa sua foto disponível, aberto para qualquer pessoa ver. Então, você tem que ir no aplicativo e dizer só as pessoas que estão na minha rede de contato. Então, para você ter ideia, existem robôs que mineram essa informação e conseguem pegar sua foto
e lá vai identificar, é um homem, é uma mulher, aproximada a questão de local onde estava, então já mensura a renda com inteligência artificial. Então o cara está viajando pela Europa. Então, olha, aqui é uma imagem, está fora do país, renda, ele consegue presumir uma série de informações. Então, é muito importante, né, quem está ouvindo esse podcast, iniciar o processo de entender quais os softwares, aplicativos que eu utilizo, tá bom? E fazer essa restrição dentro dos termos de uso. Caso contrário, você está compartilhando muitas das suas informações pessoais. Nossa, pessoal, que tema importante, né? Às vezes eu não sei se é melhor saber ou não saber, porque eu já estou pensando que o WhatsApp tem meu número, não tem como eu esconder isso. Quem já pegou, tipo, dá vontade de agora trocar número, trocar e-mail, trocar tudo e começar do zero. Mas já tem meus dados, né? É muito complicado, pessoal. Vamos lá. Mas mais voltado aqui para nossa área, né, de certificação digital, eu também acredito que o que a gente também, Gisele falou lá no começo, né, que as ARs têm muito essa preocupação com o comercial, com a prospecção, mas da porta para dentro, né, como ela falou, às vezes não existe esse mesmo interesse. Parece que a LGPD só serve para acusar alguém, mas que é pouco usado dentro, né, da AR. O pessoal não está se adequando, o pessoal não enxerga a quantidade de dados, né, que nós temos dos clientes e nem todos eles, né, são obrigatórios para o uso do certificado digital em si, ainda tem aqueles de contato. E eu queria ouvir um pouquinho o que Gisele poderia nos passar aqui para o AGR médio, dono de AR da média, que não tem 1.000 funcionários, que não tem hoje como contratar uma super assessoria jurídica para se adequar à LGPD. Gisele, quais seriam, assim, as dicas que você poderia nos dar, né, me incluindo aí, para a gente tentar fazer tudo certinho e não sofrer com um tratamento dos dados inadequado e, principalmente, eu acho que é o principal ponto que afeta as ARs, que é realmente o vazamento de dados. Acontece muito. O teu funcionário saiu e levou lá a tua lista de renovação, tua lista de AGRs, tua lista de parceiros, e sai ligando para todo mundo, correndo atrás de todo mundo, enfim. E aí é bem grave, né? Porque ultrapassa aí o quesito comercial, ele vai entrar em contato, é normal, dá proposta, tudo mais. Mas, caramba, ele sabe que você é AGR, ele sabe que o certificado do cliente vai vencer. Eu enxergo que quem vaza, né, os dados propositalmente está muito errado. Você vai me dizer aí se eu estou certa ou não. Mas a R também tem que tentar se proteger de que isso aconteça, né? Não para ser legal, mas é uma obrigação realmente, né? Não, ter esses dados, manter esses dados de uma forma segura. Então, aí, quais as dicas que você poderia nos dar? Bom, tem várias frentes, né, que a R tem que tomar para se adequar, digamos assim, à LGPD e tentar proteger um pouco, né, proteger os dados dos titulares, os dados pessoais, esses titulares que ela coleta. Mas a gente precisa pensar que ela, além de ter os clientes, né, titulares, ela também tem os funcionários, e a lei também determina que os dados de pessoas físicas, né, colaboradores da organização também sejam protegidos. Então, tem várias áreas que ela precisa adequar, né? Praticamente todas as áreas da organização tratam de dados de alguma forma. Então, inicialmente, é importante ter uma conscientização, entender o que é a Lei Geral de Proteção de Dados, entender quais são os direitos e os deveres, né? Os direitos dos titulares, os deveres de quem trata os dados e se remunera através deles, porque a lei deixa isso bem claro, né? Tem que ganhar dinheiro com o tratamento dos dados para, então, precisar adequar.
Mas é importante, né, olhar para os titulares e aí, como eu já falei antes, a transparência no tratamento de dados, um site que esteja adequado, uma política de privacidade adequada, que ele consiga encontrar as respostas que ele precisa também na política de privacidade, que tenha, por exemplo, coisas simples como um aviso de cookies, que tenha um canal de atendimento aos titulares de dados e que tenha um encarregado, né, de atendê-los e de também olhar para dentro da organização para ver se a lei está sendo cumprida. Tem também a questão de analisar processos, né, mapear todos os processos que envolvem tratamento de dados, para ver se esses dados estão tratados de acordo com a lei ou não, e se não estiver, né, os adequar, e também assumir o risco quando eles não estão adequados, né. Isso tudo tu pode usar muito as ferramentas das normas da ISO, né, da família 27001, que é um framework bem interessante, de segurança da informação, mas pode se aplicar também para LGPD e para as questões de privacidade. Então, olhar para esses sistemas que tu tem, sejam teus desenvolvidos dentro de casa, sejam dos fornecedores. E aí, quando a gente fala de fornecedor, a gente precisa ter um contrato adequado também, né? Com um contrato que trate da proteção de dados, da privacidade, da confidencialidade, que esteja bem claro, né? O que vocês estão contratando, o que a empresa vai fornecer para vocês. Ela não pode tratar os dados além daquilo que foi contratado, ela não pode comercializar esses dados com outras pessoas, e isso tem que estar bem amarrado em contrato, e inclusive vocês podem pedir evidências, né? Se a empresa não passa por auditorias como a gente passa, como a CAR, vocês podem pedir algum tipo de evidência para o fornecedor. E aí, quando a gente fala de fornecedor, é pensar em todos, né? Escritório de contabilidade, escritório jurídico, empresas que fornecem softwares de tecnologia, qualquer tipo de coisa que tu contrata. Também é importante analisar os riscos que tem em cima desses tratamentos de dados e pensar em soluções para dirimir esses riscos, porque alguns tu não consegue simplesmente acabar com eles, como é o caso de vazamento de dados, né? Quando a gente fala de pessoas, a gente consegue amarrar ao máximo, né? Ter termos de compromisso, colocar as obrigações dentro de contrato de trabalho, deixar isso muito claro, que os dados são da organização, não são lá de um comercial, de uma pessoa que está vendendo, que aqueles dados, aquela carteira é dele, a não ser que isso esteja definido em contratos, né, em acordos de serviço ou contratos de trabalho, que os clientes são daquela pessoa, que aquela carteira é dela. Então, isso tem que estar muito claro, e tem que ter sempre rotinas de cuidado, né, com esses tratamentos de dados dentro da empresa. Tu tem um sistema, como, por exemplo, eu sei que a AC fornece sistema para as autoridades de registro, mas a AC também delimita lá que tu pode escolher os usuários que tu coloca para dentro desse sistema, inclusive restringindo ou não acessos que eles têm. Então, a R precisa olhar para essas pessoas que têm acesso, para esses perfis desses usuários, e ser sempre vigilante, né? Que dados que eles estão olhando, o que eles estão fazendo com essas tabelas de dados, essas tabelas estão circulando de que forma, por e-mail, o e-mail pode ser restringido para circular grandes bases de dados, inclusive tabela, para mandar e-mail para fora da organização para não mandar. Estamos recebendo dados pelo WhatsApp ou não estamos recebendo dados por outros tipos de ferramenta ou não. Isso tudo a empresa precisa olhar e precisa checar se o tratamento está adequado ou se ela vai continuar com aquele tratamento daquela forma, assumindo os riscos. Mas precisa estar mapeado. E vocês precisam ter algumas soluções para que isso não, né, para que esse eventual tratamento indevido não ocorra. E se ocorrer, precisa estar preparado também para saber se foi um problema gerado dentro da organização ou se até foi por um fornecedor. Porque a lei também determina que se tu conseguir provar que não foi tu que deu causa, a tua multa pode ser menor ou tu pode até ser digamos assim, não ser responsabilizado por aquele tratamento inadequado, mas desde que tu consiga provar. E não é o titular que vai provar que o dado dele vazou ou foi tratado indevidamente, porque ele daí trazendo para um lado do consumidor, ele é hipossuficiente, a pessoa não entende de tecnologia. A grande maioria da população não sabe bem, né? Pô, meu dado vazou, mas eu forneci o meu dado para 500 plataformas diferentes. Claro,
a pessoa pode pensar e dizer, mas esse dado aqui específico eu me lembro que eu forneci lá para a R, eu vou perguntar para eles. E a R precisa saber se realmente teve um incidente no tratamento daquele dado, e se não teve, ela precisa provar que não teve, né, se ela for acionada para isso. Então, são várias frentes, né, que a R precisa pensar para se adequar, principalmente a transparência com os titulares e as responsabilidades de casa, né, com o sistema, pessoas, processos, e aí tem a parte de jurídica dentro da adequação, tem a parte de segurança da informação e tem a parte de tecnologia. É multidisciplinar, né? Não pensem as pessoas que só alinhando ali algumas coisas de contrato de trabalho, política de privacidade e deu, eu estou pronto, minha empresa está organizada para atender LGPD. Não. Tem várias coisas que precisam ser feitas, a parte jurídica é uma pequena parte, tem outra parte grande de segurança da informação e também que envolve sempre muita tecnologia, infraestrutura de TI, e isso precisa ser olhado pelas autoridades de registro, pelas empresas como um geral, de ponta a ponta, né, sem esquecer nenhum desses elementos. E claro, fazendo um levantamento dos gaps, dos problemas que tu tem, tu também vai conseguir ver o que tu tem que atacar primeiro, né? Tem alguns mais problemáticos, assim, softwares desatualizados, ou enfim, um fornecedor que tu sabe que não está te atendendo de forma plena, ou um site que não está adequado, e tu vai escolhendo o que tu faz primeiro, mas tem que pensar de forma 360, adequar tudo, né? Porque infelizmente, às vezes a gente acha que a gente está 100%, mas alguma coisinha lá passou e a gente não viu e acabou nos gerando um problema bem maior. Acho que assim... É bastante coisa, né? Um bem básico, pelo menos, assim, principalmente assim, nesse foco mais de prospecção, né, que a gente está tratando aqui. Eu acho que o mais básico que a gente pode passar para o pessoal é a questão da transparência mesmo. Se vai colocar alguém para ligar, diz para essa... de onde está saindo esse dado, porque o cliente vai poder perguntar de onde é esse dado. E essa pessoa tem que ter essa resposta para dar para ele, né? Tem que não ter. Ficar enrolando. É essencial, porque se o cliente se sentir seguro, se ele sentir que ele está sendo enrolado, se tu não conseguiu responder para ele, se ele é um pouco mais crica, digamos assim, ele vai no Procon, ele vai acionar algum órgão, ele vai começar a falar mal de ti, porque não trataram os seus dados de forma adequada. Então, ter essa transparência com o titular, ter um discurso certo, correto e saber como tu tem o dado dele é muito importante. E é isso se tu estás atendendo a LGPD. E sempre dá para ele o direito de não receber mais, de não ter mais o seu dado tratado. Dentro daqueles limites, né? A gente sabe, por exemplo, que na SCP Brasil tu tem que guardar o dossiê lá da emissão por 7 anos, mais o tempo de validade do certificado. Então, se ele te pedir para excluir, por exemplo, tu vai dizer, não posso, mas eu não posso por causa dessa legislação aqui. Tem que ser muito transparente a conversa com o titular, que ele se sente seguro e ele sabe que aquela empresa de confiança está tratando os dados dele de forma adequada. Tipo, o dossiê ou um contato comercial, ele pode sim pedir para não estar dentro de listas de prospecção. Né? O dossiê sim precisa ficar armazenado pelos 7 anos, todavia, ele tem o direito de não receber prospecção. Então, é muito importante para as certificadoras ela ter algum termo no processo de cadastro perguntando se o cliente autoriza o compartilhamento dos dados ou o uso dos dados internamente para algumas ações. Né? Caso você, de repente, tenha um grupo comercial que vende certificado e um outro produto. Caso contrário, que é comum nessa área, tá bom? Caso contrário, o cliente, ele tem que saber a origem de onde foi localizada essa informação e ele poder acionar as partes para dizer que não autorizou tal uso, né, dessa informação. Então, as certificadoras que possuem, né, parcerias, né, modelos de negócios que se complementam com o setor de certificado, ele precisa, no ato da conquista do cliente, de assinar o contrato, ter um termo lá, um check, dizendo que eu autorizo o uso dessas minhas informações
para tais fins. Caso contrário, o cliente pode acionar, né, a parte e até estar movimentando aí uma possível ação contra a empresa pelo ato de uma conexão indevida. Isso, então quer dizer que assim, eu tenho lá a Acerte Mais, eu tenho a Acerte Solar. Eu não posso oferecer um outro produto para o meu cliente que veio comprar o certificado digital, a menos que ele me dê esse consentimento. Perfeito. Eu vejo pessoal que vende outros produtos, além de certificação digital, né? Mas, é o mesmo CNPJ. Então, o cliente me deu o dado dele. E eu não tenho outra empresa, não é outro negócio, não é outro nome fantasia. Mas, aí vocês vão me corrigir. Ele teria que dar o consentimento para a venda desse outro produto? Ou por ser a mesma empresa, eu posso entrar em contato para vender 10 coisas diferentes? Nessa situação, não, tá bom? Como a empresa ela fornece outros produtos, a empresa ela detém essa informação e existe uma coisa que se chama, que é o upsell ou cross-sell, um processo de vender mais produtos para esse cliente, né, que esteja alinhado. O que ele pode pedir? Eu contratei o serviço com a Acerte Mais, tá bom? E quando a Acerte Solar, um exemplo, fez contato e você identifica que é o mesmo grupo, o mesmo CNPJ, como o produto ele tem um fim totalmente distinto, tá bom? O cliente pode, sim, nesse ato, né, dizer, olha, eu quero me descredenciar de cadastro. Agora, é bem sensível, né? O que acontece normalmente não é esse contato partir do mesmo CNPJ, mas sim de empresas parceiras dessa certificadora ou desse fim. Com outra empresa e fornecer e compartilhar essas informações. É o que é mais comum. É o grande problema, né? Isso. Eu compartilho da mesma opinião, tá? E aí a gente tem aquela questão de fugir do consentimento e ir para o legítimo interesse, né? Uma hipótese de tratamento. Se eu comprei um certificado digital e daqui a pouco a RV me oferece um portal de assinatura, sem eu ter dado consentimento para receber outras propagandas de produto e serviço, ela, encaixando isso no legítimo interesse, faz parte, tá? Ali do que eu comprei, né? De certa forma. É um certificado digital, é um portal de assinatura, eu vou usar o meu certificado. Ok, gostei até de receber, é importante para mim, eu precisava. Ou não gostei, eu me peço para tirar da minha lista, não receber mais propaganda. Agora, eu comprei o certificado, daqui a pouco tá me oferecendo uma venda de um veículo, mesmo que seja o mesmo CNPJ, é totalmente distante, né? Aí a gente não tem nenhum tipo de conexão e o legítimo interesse também se encaixa muito pouco nessa situação. Teria que ter, sim, o consentimento para receber outras coisas. Então, é bem isso que foi dito, né? Do cross-sell e do upsell. Então, essa reflexão sempre precisa ser feita, porque cada um dos tratamentos de dados que tu faz dentro da organização, além da finalidade, tu tem que encaixar numa hipótese de tratamento. Que aí é aquelas que estão definidas lá na lei, né? Obrigação legal, legítimo interesse, cumprimento de contrato, enfim, várias que estão lá. Mas é importante sempre fazer esse teste que eu comentei no começo. A pessoa vai levar um susto se eu comprei certificado e estou recebendo propaganda de banana? Provavelmente. Mas será que ela vai receber um custo se eu estou vendendo certificado e estou oferecendo um portal de assinatura? Ou talvez ela até goste e acesse o portal e use? Porque não é ruim, né? Às vezes as pessoas gostam, aquilo era interessante para elas nem sabiam que tinha, mas é nunca fugindo daquele escopo ali da contratação, né? Do dado foi entregue para aquele tipo de negócio ali que está sendo visto inicialmente pelo titular. Então, pessoal, nós estamos aqui chegando próximos ao fim. Eu só queria tratar mais um tema. E aí, Anderson, eu queria saber sua opinião, já que aí existe toda a questão do tratamento de dados, a inteligência artificial que pega a foto do nosso WhatsApp para identificar nossa renda, enfim, nossa idade e tudo mais. Eu queria saber, assim, o que você acha sobre e como você avaliaria o comportamento também de algumas empresas que, por exemplo, hoje a gente tem lá um sistema para fazer upload da documentação, subir esses dados, e a gente acaba pegando muitos documentos, é mais do que o dado, né? A gente tem o documento da pessoa.
Eu vou pedir a opinião de Zélia ainda sobre a questão de adequação à lei, né? E por estar usando o documento. Mas, assim, você não acha... A pessoa pode dizer, mas eu apago depois. Será que existe? Porque isso eu anotei agora. Foi uma dúvida que quando você falou da foto do WhatsApp, realmente veio esse insight, assim. Desse documento, a gente está ali tratando, será que uma foto da sua CNH no meu celular pode, sei lá, talvez alguma empresa achar que eu te conheço ou através dessa foto ter, enfim, identificar o dado que consta ali. Enfim, existe nessa questão de dados de inteligência artificial, perigo ou alguma ameaça em eu estar ali na frente do cliente tirando foto e tendo na minha galeria foto de documento, sei lá, de 1.000 pessoas diferentes? Hoje existe tecnologia, né, que você pode pegar uma foto, jogar, você pode fazer até o teste. Pega uma foto e joga no Google e ele vai encontrar imagens similares, provavelmente fotos suas, né? Sim, então dependendo do seu nível de uso de redes sociais, ele vai conseguir identificar algumas informações através da inteligência artificial, né? O que é muito importante é ter atenção com o uso dessas informações. Então, uma certificadora que detém esses documentos, ela precisa ter que ter uma política de segurança de dados. Quem lida com essas informações, então, eu não tenho uma rede segura. O meu funcionário ele acessa e-mails não corporativos dentro da empresa, ali é instalado um vírus e aquele vírus tem acesso a essas informações e daqui a pouco esse dado está público na internet. E o WhatsApp, uma dúvida que eu tenho. E o WhatsApp que é criptografado de ponta a ponta, mas as fotos, os vídeos ficam armazenados no aparelho. Pronto. E estão em algum lugar, né? Alguém está... Isso. O processo de troca de mensagens, né, é a tramitação, né, é o envio de uma mensagem de um celular para o outro que é criptografado. O WhatsApp ele garante esse processo de transmissão. Todavia, né, se o celular tiver contido com algum vírus, né, essa informação ela pode ser vazada aí e muitas das vezes senhas que vocês possuem dentro do WhatsApp acaba caindo aí no mercado negro, né? E hoje já existem soluções aí como o do próprio Google, não sei se vocês já perceberam, o Chrome, ele notifica que essa senha provavelmente sofreu vazamento. Como é que o navegador descobre isso? Porque justamente através de um e-mail, através de uma senha dentro da sua base de dados, que ele cataloga todas as informações praticamente dos sites do mundo, ele identificou que existe um padrão com aquela senha e aquele e-mail dentro de alguma base. Então, isso já serve de alerta para que você haja no processo de mudar a sua senha, né? Então, eu aconselho, sim, tomar cuidado no armazenamento de senhas dentro de dispositivos móveis, porque a criptografia é no ato da transmissão, não no que está dentro do seu dispositivo, tá bom? E dentro do seu dispositivo, um vírus dentro do celular pode sim fazer uma varredura e vazar essa informação para dentro de um servidor hacker, né? Então, existe esse risco, tá bom? Legal. Toda vez que você fala, eu fico com medo, eu vou ficando com medo, eu vou pensando em 1000 coisas que podem acontecer. Graças a Deus que eu nunca fui vítima de nada, porque... vai dando aflição, né? A gente saber que tanta coisa pode ser feita. Eu acredito que a gente não faz ideia do que é possível. Mas aí, Gisele, vale muito assim, né? Para as ARs terem consciência lá, né? Desde o agente de registro, a gente lá que vive pedindo, não quero usar impressora, não quero isso, não quero aquilo. Mas, nossa, o risco que a gente pode ter, né? Na nossa mão aqui, o agente de registro pode ter lá na mão dele, ele está expondo e está lidando com... O que é importante que o Anderson falou, né? O cara acessa o e-mail de dentro da organização e tal. A gente sabe que hoje o agente de registro usa muito celular para trabalhar, né? Principalmente o cara do comercial, né? Que às vezes é o próprio agente de registro, também é o comercial.
é importante, na medida do possível, que as organizações forneçam esses aparelhos e os controlem, né? E tenham políticas ali de deleção de dados, tenham uma rotina de análise desses equipamentos, que esses equipamentos estejam seguros, que daqui a pouco, na medida do possível, não saiam de dentro da organização. Mas a gente sabe também que essa não é uma realidade para todos, né? Muitas vezes se usa o próprio aparelho do agente de registro para receber algumas informações ou não. Então, é preciso ficar atento a isso, porque senão daqui a pouco a gente tem durante meses ali uma grande quantidade de dados pessoais dos titulares, né? E a gente sabe que em sua maioria são CNHs, RGs, e também esses dados vazando podem criar grandes problemas para esses titulares, falsificar documentos, e também emitir certificados no nome dessas pessoas. Então, é tudo rotina, né, Raíssa? Precisa ter políticas adequadas, precisa saber que essas políticas estão sendo utilizadas, estão rodando de forma correta, estão sendo olhadas, né? Tem que ter profissionais especializados para fazer isso, e garantir, na medida do possível, que sejam sempre softwares seguros utilizados. Mas o cliente quer agilidade, né? Ele quer mandar pelo WhatsApp, ele quer a resposta na hora, ele quer mandar por e-mail. Então, que os e-mails sejam seguros, que o telefone seja seguro, que os fatores de autenticação estejam ativados. E aí né, uma série de coisas que aí uma área de segurança da informação, de TI, de infraestrutura também pode te auxiliar a organização a ver qual é a melhor coisa a ser feita para aqueles casos concretos, né? Para aqueles equipamentos, para aqueles softwares. E eu pensei aqui, né, em falar que a gente precisa que todos os entes da ICP Brasil tenham ciência da sua responsabilidade, o que às vezes parece só uma burocracia. Ai, tá demorando, ai, vai ser mais difícil, mas em tal lugar a gente emite só pelo celular, em tal lugar baixa um aplicativo e pega a digital, em tal lugar a pessoa tira a foto da foto e resolve. E parar com essas comparações e que as pessoas, especialmente os agentes de registro, que também são vendedores, a gente sabe qual é a realidade, né, de quem está ali sozinho para conquistar cliente, para validar, para fazer tudo, ter realmente a dimensão do que ele está fazendo, do nível de responsabilidade que ele tem de todo aquele processo. Eu entendo, né? Sim. Que o agente de registro é o maior responsável pela existência da ICP Brasil, e todas as vezes que a gente quer lá abrir a boca para reclamar que vai ter fraude se não tiver certificado, a assinatura avançada não é tão boa quanto a qualificada, a gente também tem que lembrar da nossa responsabilidade quando a gente quer que passe um RG que foi replastificado, que está aberto, que não atende, né, aos critérios de segurança, porque nós realmente vai depender da gente manter a segurança nesse processo, tratar isso com profissionalismo, ter a responsabilidade de não deixar ali no nosso celular os dados dos nossos clientes vulneráveis. Já pensou se acontece um vazamento do nosso celular? Sei lá, hoje meu celular é roubado, por algum motivo tinha foto de um cliente, de um documento de um cliente, e alguém amanhã faz um empréstimo consignado em nome dele, e enfim, a origem de tudo isso veio de mim, que não tinha intenção nenhuma, não foi por mal, mas eu causei indiretamente ou diretamente, não sei. Então, assim, eu acho que todo mundo tem que passar e se alinhar também com caminhar nesse sentido, porque eu acho que a certificação digital tem que caminhar muito para só facilidade. Eu entendo que a gente tem que tentar ter o sistema mais ágil, mais rápido, melhor, atender o cliente da melhor forma possível. Mas eu acho que para o cliente também é importante saber o nível de segurança, né, que essa empresa está passando para ele, que esse cliente está transmitindo para ele. O agente de registro chegar lá e mostrar que tem um link que o sistema... o documento dele, a foto vai direto para o sistema, que não está arquivado na galeria. Isso. Passa uma segurança que talvez eu só chegar lá com meu celular, tiro um monte de foto, peço frente e verso e não dou satisfação do cliente, que às vezes ele não quer, sei lá, subir a documentação para videoconferência no sistema, quer me mandar no WhatsApp para eu fazer aquilo, mas ele está me dando acesso a dados que eu não preciso ter. Sim.
Aliás, os dados a gente teria acesso de qualquer forma, mas assim, ele está me entregando o documento dele enfim, muitas vezes não vai partir do cliente, né? Esse interesse em manter a segurança, mas eu acredito que nós precisamos nos responsabilizar, saber fazer o nosso ofício, né? Entender a sensibilidade da informação, né? Uma das coisas que é importante, existem softwares que você pode entrar numa solução web e transmitir aquela foto sem ficar no dispositivo, né? Vale salientar, né, para você entender que na hora que você bate uma foto, por mais que você exclua do seu aparelho, quer seja Android, quer seja iOS, existe uma coisa que se chama nuvem, que é para dar uma possibilidade de recuperação. Então, muitas das vezes, na hora que um profissional está usando um aplicativo no seu celular pessoal, ele vai ficar armazenado não só no aparelho, mas em backups na nuvem que podem, de repente, vazar, né? O cara pegar uma conta das credenciais do celular pessoal. Então, é preciso entender que lidar com esse tipo de informação tem que usar canais seguros. Então, eu não preciso bater uma foto e transmitir por WhatsApp ou salvar no meu dispositivo, mas sim usar um software que já é uma transmissão ponta a ponta com os servidores da empresa e evitando assim, né, o possível vazamento desses documentos e gerando um transtorno maior aí para os clientes, né, das certificadoras. Com certeza. Agora, só mais uma pergunta, bem rápida, pessoal. Muito obrigada por estarem até agora. Eu prometo que vou ser bem breve. Anderson, existe a possibilidade hoje, você aí que entende de todos os servidores nacionais, internacionais, quem vende dados para quem pega dados aonde, existe hoje a possibilidade da gente conseguir abrir uma empresa e não fornecer dados que serviriam para prospecção, de alguma forma, nesse trâmite e proteger uma empresa que está sendo aberta naquele momento? Ou realmente, assim, é algo praticamente inevitável, a gente só vai saber que pegou o dado dali, foi aquela fonte, foi a Receita Federal, foi o portal da transparência. E não... O Brasil, né, ele tem a preocupação de proteger os dados pessoais, mas de contrapartida da transparência necessária para evitar o que nós sabemos que acontece no Brasil, lobbies, né, entre outras situações que podem gerar transtornos, né? Então, o dado empresarial, existem as sociedades anônimas que você pode proteger ali a identidade do proprietário daquela empresa, mas fora um SA, né, sendo aberta, essa informação sim vai ser pública, tá bom? E mesmo a SA, ela tem que fornecer informações para a CVM, né? E é possível sim ainda descobrir o quadro societário de uma SA, tá bom? Existem dados, mas um pouco mais complexos. Tá bom? Agora, realmente, existe uma sensibilidade muito grande no âmbito do MEI. O MEI... Já ia falar, é uma desigualdade muito grande. No SA ser tão resguardado e o MEI, caramba, que zero proteção. O MEI, no seu próprio nome, né, de razão social, esse dado ele já se torna público. Então, uma das preocupações, né, da nossa solução é proteger essa identidade. Então, é guardada essa informação, mas, todavia, tendo o número do CNPJ, é possível coletar essa informação. Então, existem meios, mas é impossível proteger o dado pessoal, tá certo? Até porque você pode ter acesso a uma junta comercial e pedir o contrato social daquela empresa. Até porque é a natureza do registro, né? Que essas informações fiquem públicas. Mas lá no contrato social eu não sou obrigada... Assim, você identifica os sócios, você identifica a atividade, você identifica capital social, mas você não identifica telefone, e-mail... É possível você não colocar. Normalmente, esse dado... Isso é possível. Isso é possível. Então, tá aí bom? vai partir sempre de uma preocupação da área de legalização, né? Do escritório de contabilidade, da empresa que está fazendo aí a abertura dessa empresa de não fornecer. Eu perguntei isso, mas assim, eu observo, né? Nós
tratamos dados, nós prospectamos. E eu observo que tem empresas, e eu verifico que, assim, vem muito de escritórios de contabilidade mesmo. Eles têm aquele cuidado. Então, provavelmente, aí são empresas que já estão entrando na onda de proteger os dados dos seus clientes, né? E tem essa... Você percebe que eles se preocuparam em fazer dessa forma, que não é... Enfim, não foi por acidente. Vale salientar, né, que uma das estratégias de escritórios de contabilidade é justamente proteger ali o número de contato da empresa, né? Mas, de qualquer forma, a empresa hoje ela precisa ser vista. Ela vai ter um site, ela vai ter um número de contato. Então, se eu posso deixar uma dica aqui para a gente fechar esse podcast, tá bom? É a questão de evitem colocar celulares pessoais no contato da Receita Federal. Bota o número da empresa, bota o número do escritório de contabilidade. Caso contrário, vocês sim vão receber muita prospecção, porque cada dia está surgindo mais empresas que lidam com dados, mineram informações, e esses dados muitas das vezes são mal utilizados, né? E cai aí em listas que você vai ser bombardeado. Eu vou citar empresas de telefonia. Você diz que não quer receber ligação, na próxima semana você vai receber novamente ligação. Então, evita colocar teus números pessoais, cria, antes de concluir o processo de abertura da sua empresa, adquire um número específico, quer seja celular, número fixo, para a finalidade da empresa, né, para atender as necessidades da empresa, e proteja o seu número, o seu e-mail perante esses órgãos. Caso contrário, sim, vocês vão receber muita prospecção. E já tem que ter também em mente, né, eu acho que tem que ter um e-mail, um telefone que vai servir para tudo de cadastro, e todo mundo tem que estar ciente que qualquer coisa que você precise cadastrar na vida, você vai usar aquele dado ali, porque um vacilo... Posso dar uma dica? Eu tenho normalmente 3 e-mails. Então, dependendo do nível que eu quero compartilhar essa informação, eu vou distribuir o e-mail 1 mais pessoal, o 2 menos pessoal, ou aquele genérico que eu nem olho, eu jogo ali para não ser... Porque eu sei que vem muita publicidade. Então, aconselho, né, também separar aquele e-mail do dia a dia, para não estar sendo bombardeado de prospecção, e o e-mail... O Gmail, ele já divide, né, em abas, sim, em 3 abas, anúncio, não sei o quê, para tentar filtrar, para você não ter lá na sua caixa de entrada tudo... Ele tem um algoritmo que trata isso, mas mesmo assim você não escapa. Você vai estar recebendo caso deixe essas informações públicas. E você tem quantos e-mails? Só para eu saber, porque eu só tenho um. Já estou pensando em ter 3 também. Olha, eu tenho vários e-mails, mas eu tenho 2 e-mails. Dados, assim, o nível que você quer que essa informação fique disponível. Isso, eu faço isso também, né? O que o Anderson falou é uma boa estratégia, porque... tem que fornecer, às vezes, e-mail e tudo, né? Mas eu também procuro filtrar dessa forma, né? Os que são mais importantes, os que são menos importantes, e aí os gerencio assim, porque é bombardeio, né? E às vezes tu fez só uma compra lá e começam a te mandar 500 e-mails diferentes, um para avaliar, outros de produtos. Aí tu tem que ter a paciência de ir lá e se descadastrar, né? Ou então indicar como spam, e as empresas, eu acho que o Anderson pode responder melhor do que eu, as empresas têm que cuidar disso, porque às vezes as pessoas se irritam e elas denunciam como spam, e isso é ruim para as organizações. Porque, se eu não me engano, tem alguma coisa de análise aí de quando é denunciado como spam que diminui a credibilidade delas, ou enfim, não é bom, né? Um órgão chamado spam.org, é mundial, tá bom? E uma vez, vamos imaginar, eu abri uma empresa, uma certificadora, e comprei uma lista e vou mandar agora 10 mil e-mails. 100 mil e-mails. Isso é bom ou ruim? Normalmente a taxa de sucesso vai ser 0, tá bom? E ainda vai ficar pior, porque você vai ficar com o seu domínio lá, certificadora.com.br, tá bom? É banido nessa lista, e com isso... Caso você mande até para e-mails de pessoas conhecidas, ela vai cair dentro da lista de spam.
E você não vai conseguir dialogar nem com a sua própria base de relacionamento de clientes. Então, é muito importante ter atenção com a estratégia de e-mail. É muito fácil mandar um e-mail para 100 mil pessoas, todavia você vai entrar numa coisa que se chama blacklist, que é um spam.org que vai banir o teu domínio, o teu IP do teu servidor, e você não vai conseguir mais se comunicar nem com a tua própria base, a não ser que diga, olha no spam. E aí é inviável, né? Eu arranho essas partes de tecnologia, mas eu tinha lido sobre isso, porque quando a gente vai empreender também tem um escritório de advocacia, né? Quando a gente vai empreender, é preciso estar atento a isso também. Nossa, eu tenho agora aqui uma lista de dados abertos com 500 e-mails, vou mandar um e-mail para todo mundo. Cara, conversa com alguém, né, da área de comunicação ali, de tecnologia, de inteligência, de B2B, de tratamento de dados. Será que essa é a melhor coisa que tu pode fazer? Então, tem que ficar atento a todos esses aspectos, né? Porque senão tu acaba dando tiro no pé, como o Anderson falou, vai ser péssimo, não vai ser bom, vai ser péssimo. Pessoal, então assim, eu estou muito feliz pela nossa conversa, tá bom? Eu quero agradecer mais uma vez a Anderson, a Gisele, de coração, por terem aceitado o convite. Eu espero também que a nossa conversa tenha ajudado, né, aí o pessoal da ICP Brasil, os agentes de registro que nos ouvem, para atentar um pouco mais a isso, cuidar dos seus próprios dados, porque eu tô saindo daqui hoje preocupada com os seus dados também. Que se preocupem com as suas organizações, né? Se preocupem com a AR, com seus colaboradores, como eles tratar esses dados internamente, como lidar, ter mais cuidado com essa parte da prospecção, que conheçam um pouco mais aqui do que a gente discutiu antes de apontar lá o dedo no coleguinha que está fazendo a prospecção, e que ele também comece a pesquisar um pouco mais para, em vez de só criticar, também faça, né? A prospecção está aí para todo mundo, mas faça bem feito, né? Que tenha os dados, que saiba a origem desses dados, que estejam dispostos a ser transparentes com os clientes, passar para eles a informação de onde esse dado foi conseguido, que tenham a responsabilidade de retirar os clientes que pedirem das listas. E é isso, né? Não entrar aí na blacklist. Eu não sabia que isso existia. Ainda bem que eu não mando 10 mil e-mails para ninguém. Então, eu acredito que, sem sombra de dúvidas, quem ouviu até agora, né, no final, ganhou aí dicas de ouro. E muito obrigada, de coração. Eu queria agradecer também. Aprendi muito hoje com o Anderson. Foi bem interessante, muitas coisas que eu não sabia. Acho que agregam muito, né? Porque essa é uma questão, essa questão de distribuição de listas e de ataques, assim, né? De comerciais, é uma coisa que perguntam muito pra gente, né? Para os advogados, para o pessoal que está adequando a LGPD. A gente sempre tem muitas dúvidas em relação a isso, embora eu tenha buscado mais informações, porque a gente sabe que tem muitos softwares que fazem essas pesquisas e entregam dados já marinados e que são importantes, né, para a nossa economia e para a sustentabilidade do negócio. Então, só agradeço a Raíssa, ao Anderson, foi muito bom conversar com vocês hoje. Prazer também, Gisele, estar dialogando com você. A recíproca é verdadeira no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados. E agradecer aqui a Raíssa e os ouvintes, né, por ter ficado conosco até agora. Então, bora vender. Bora. Muito obrigada, pessoal. Nós ficamos por aqui hoje. Próxima semana a gente tem aí um novo episódio com um tema surpresa para vocês, tá bom?